Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, podcast do Zen Club. Você sabe que aqui você sempre vai ouvir um conteúdo que vai te ajudar a pensar melhor, escolher, decidir e assim viver melhor. Adivinha qual é o nosso tema de hoje? Trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? Por que existe tanta resistência ou tanto desejo pelo trabalho híbrido, né? Uns amam, outros odeiam, uns querem, não querem ouvir falar e outros estão debruçados para estudar esse assunto, que é o caso do nosso convidado de hoje, o Alexandre Pelais. Oi, Ale, bem-vindo. Oi, Isa, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para trocar um pouco de ideias, percepções, aprendizados, aflições sobre esse tal trabalho híbrido. Não é? Para quem não conhece o Alexandre Pelais, gente, olha só, ele é mestre em psicologia do trabalho, com especialização em gestão de negócios, bacharel em ciências contábeis, e aí pesquisa, já há muito tempo, os temas relacionados ao futuro do trabalho, o significado do trabalho, as novas formas de gestão e práticas de liderança. O Ale também é palestrante, professor na PUC, colunista do UOL e 2 vezes TEDx. Dá tempo, Ale, de pesquisar bastante sobre o trabalho híbrido com tantas tarefas assim? Dá tempo, porque faz parte da construção do futuro que eu quero viver e que eu quero enxergar na sociedade. Então dá tempo, dá tempo. Olha, há quanto tempo que você está observando, estudando o ambiente de trabalho, para que ele seja mais coerente, né, com o que se pede e o que se pode entregar? Tá. Hoje já faz 10 anos que eu estudo as mudanças que acontecem no mundo do trabalho, então é algo bastante mais antigo do que a pandemia. A pandemia acabou sendo um grande laboratório do que eu enxergava, do que eu ouvia, e meio que obrigou muitas organizações e muitas pessoas a testarem o que outras organizações em diversos lugares do mundo estavam fazendo. Então, faz mais ou menos 10 anos que eu pesquiso novos modelos de gestão que são novas estruturas que as organizações podem desenhar para sugerir como é que a gente vai lidar com o nosso trabalho. E isso começou quando eu fui trabalhar na maior empresa horizontal do mundo, que é uma empresa que tem 12 mil funcionários, sem cargo e sem chefe. Então, depois de uma carreira bem estruturada no mundo tradicional de grandes multinacionais, eu entrei nessa empresa americana que se chama WL Gore, que é muito estudada como modelo de cultura e gestão, uma empresa que é tida como a maior horizontal ou flat organization, uma empresa onde o nível hierárquico não manda, não impõe poder. E quando eu entrei nessa organização, eu falei, mas gente, por que demoraram tanto para me contar que existia isso aqui? Né? Eu passei por 14 empresas antes de chegar nessa, e aí eu entendi que havia uma dinâmica possível diferente das organizações. Então, você imagina, eu fui trabalhar nessa empresa em 2007, home office era algo absolutamente natural, né? Negociado entre as organizações, entre as pessoas, entre as equipes e tal. E respeitando também os limites de cada negócio, sabendo que em alguns ia dar e outros não ia dar. Então, a partir dessa experiência, eu me encantei com a possibilidade de criar um novo futuro para o trabalho, e aí eu desviei minha carreira, que era financeira, para exclusivamente estudar significado do trabalho e modelos de gestão. Entendi. Como é que essa experiência que você viveu nessa empresa, eu fiquei muito curiosa. Claro que o nosso tema aqui não é esse, mas, funciona, Ale? Funciona muito, e ele é um modelo que ele demanda muita maturidade das pessoas, porque Sim. a gente acaba sendo criado, criada, educado e educada para responder a demandas externas, ou seja, a gente tem uma certa disciplina por pressão, né? Eu faço quando alguém pede, quando vai estourar o prazo, e nessa organização a gente vai trabalhar com disciplina por ética, fazer o que foi combinado, fazer o que é a coisa certa. Então, pessoas que têm, que sabem lidar bastante com autonomia e que sabem trazer bastante iniciativa para o mundo do trabalho performam muito bem. Mas eu fiquei curioso ao viver essa experiência, porque mesmo lá eu via gente encostada. Então, eu via gente que trabalhava o mínimo possível mesmo. E por isso que eu quis estudar, do ponto de vista da psicologia, quais eram os gatilhos ou as restrições que existiam nesse relacionamento do trabalho. Mas, em geral, eu te digo que ele funciona assim. Não é para todo mundo. Então, o processo de seleção, para a gente contar um pouco como é viver nessa empresa, ele tem que ser muito claro
para as pessoas não se iludirem, porque muitas vezes vai ser mais difícil. Imagina você chegar no escritório, você chegar no teu local de trabalho e não ter alguém que te diga o que fazer, né? E você vai ter que criar o que fazer, você vai ter que procurar o que fazer. A gente não está acostumado com isso. Não. Muito interessante ouvir, ou seja, por mais que muitas pessoas reclamem das suas lideranças, talvez sem liderança elas poderiam estar até reclamando mais. Ou seja, muitas Exatamente. pessoas precisam ser lideradas. Exatamente. Sabe que uma reclamação é muito comum que eu escuto é as pessoas dizendo: eu não quero mais ter chefe. E aí eu brinco, sabe que eu ouvi algo parecido quando eu conversei com o seu chefe ou com a sua chefe, porque ele e ela dizem que eles não querem mais ser chefes. Então, talvez vocês possam conversar junto, porque vocês querem as mesmas coisas. Então, o fato é que as pessoas diziam: eu não quero mais ser comandado, comandada, mas muitas vezes, na ausência do comando, as pessoas não performam. Então, a gente tem que redesenhar essa nossa motivação para a ação no mundo do trabalho, que não seja o comando, então, porque muitas vezes, como o meu trabalho é especificamente trabalhar com organizações de estrutura flexível, eu vejo a organização abrir o espaço e as pessoas não preencherem. E aí, nesse vazio que as pessoas não preenchem, vem de novo o comando e controle. Né? Se eu abro o espaço e ninguém preenche, adivinha o que volta? A moda antiga. Nossa, Ale, fantástico. Aí a gente entraria até no outro viés aqui de conversa, que é o propósito, né? Ou seja, o seu entusiasmo. Você não precisa de Sim, comando, você precisa, então, sim, de ter muito claro o que você está fazendo ali para que você faça. exatamente. Simples assim, né? Mas não é simples. Ale, o nosso tema é o futuro do trabalho. De uma certa maneira, nós estamos falando sobre isso, mas, como você disse, precisa de muita maturidade. E, pelo nosso próprio contexto profissional e de insegurança profissional, tem muita gente que não assume esse protagonismo, acaba atribuindo às empresas, terceirizando, né, essa mudança de comportamento e tal. Antes da gente se aprofundar mais justamente sobre isso, qual que é a diferença, Lê, entre o home office e trabalho híbrido? O Tá. que é o futuro do trabalho para você? Tá. Bom, do ponto de vista dessa diferença bem pragmática, né, bem clara, de home office e trabalho híbrido, a melhor forma de compreender é o home office, ele é o trabalho realizado fora de um posto de trabalho dentro da sua organização. Então, muitas vezes, né, em inglês, home office seria o escritório casa, né, o escritório em casa, mas a gente se refere a home office em geral para o trabalho que é feito fora do escritório. Então, talvez você trabalhe num café, talvez você trabalhe numa fazenda. Hoje tem gente que chama de anywhere office, então é o seu escritório em qualquer lugar. Mas fato é, home office é aquele que não é feito sob o olhar ou sob a coordenação presencial de uma organização dentro da tua estrutura. E o trabalho híbrido, ele é uma mescla da experiência do trabalho presencial, que é aquele que a gente realiza dentro do escritório, dentro de um espaço coordenado pela organização, e às vezes em home office ou nesse trabalho remoto, esse trabalho fora dessa estrutura. Então, o trabalho híbrido, ele é essa mistura. Muito importante ressaltar que essa definição que eu acabo de dar, ela é ultra simplificada, né? Eu até brinco e digo, essa aqui é a definição meia mussarela, meia calabresa, que é meio em casa, meio no escritório. Mas o Isso. trabalho híbrido, de fato, ele é uma pizza com mais fatias, porque eu preciso renegociar tempo de trabalho, autonomia, qualidade das relações, o que é entrega e contribuição, como vai ser feita a compensação salarial. É uma grande renegociação dos parâmetros do espaço de trabalho, não só do espaço físico. Mas, em geral, quando a gente escuta falar sobre trabalho híbrido, a gente está escutando falar sobre o trabalho físico, localização. Um pouco no escritório, um pouco na sua casa ou em outro lugar. Olha, e o que você tem visto agora com esse quase fim de pandemia, em que muitos escritórios estão voltando? Espera só um segundo, gente, tem um gato aqui querendo. Olha, desculpa, tá?
É isso, a vida real do home office é assim. Esse é o home office. Tem um gato aqui que está querendo disputar. Desculpa, tá, gente? Pronto, é isso. Esse é o home office, né? É É isso. lidar com os imprevistos o tempo todo. Pode ser um gato, pode ser uma britadeira, enfim, do vizinho. Ale, com o quase fim da pandemia, muitos escritórios estão voltando. Muitos escritórios estão voltando, ou seja, os funcionários estão voltando para o escritório presencialmente. O que você tem percebido na prática? As pessoas estão felizes ou estão com medo? É. As pessoas não estão felizes. Eu acho que elas estão com medo, mas é um medo bastante direcionado à sensação de que a gente está voltando para o ano de 2019. Ou seja, que a gente vai desperdiçar 2 anos pesadíssimos de pandemia e de imposições de novas formas de trabalho que nós vivemos sem levar aprendizados. Então, tá com um cheirinho de que a gente vai repetir o modelo de gestão de 2019. Para você ter uma ideia, eu acabei de ler uma pesquisa agora, enquanto me preparava um pouquinho mais para o nosso papo, que dizia que 89% dos funcionários, né, das pessoas pesquisadas, trabalhadores e trabalhadoras, disseram nesse levantamento que eles acreditam que a gente vai voltar para o modelo que existia lá em 2019. E os RHs dessas mesmas organizações, dessas pessoas, 35% deles diziam que vai voltar. Ou seja, o RH tem uma esperança bem maior de que a gente vai aprender algo com a pandemia e os funcionários estão dizendo, não, está cheirando com uma volta aquele ano. Então, as pessoas estão sentindo-se pressionadas a voltar para aquele modelo. As organizações não estão tendo discussões aprofundadas sobre todas as outras fatias da pizza do home office, né, do trabalho híbrido. A discussão está sendo, gente, vocês querem trabalhar 3 dias em casa e 2 no escritório, ou 2 dias no escritório e 3 em casa, enfim. Estão só negociando realmente a localidade de trabalho. E quando a gente faz isso, a gente ainda está a gente, organização, né, ainda está exercendo um comando e controle sobre as pessoas. A gente ainda não está enxergando pequenas nuances do que acontece na vida de cada indivíduo, porque teve gente que vivenciou o home office muito bem. Então, eu, por exemplo, na minha casa, estou fechadinho no meu escritório, tenho uma condição legal, tenho internet, tenho a câmera. Eu não posso expor essa minha preferência como uma exigência organizacional. Gente, todo mundo devia trabalhar home office. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida de todos nós, claramente. Você perguntou para todos nós mesmo? Você foi na casa de cada pessoa? Você conhece? Não. Então, também as pessoas, durante essa movimentação, acabaram tendo um déficit de empatia com relação aos outros. E agora, esse retorno, ele não deveria ser um retorno ao trabalho como era, ele deveria ser um retorno à discussão de equipes que se preocupam de verdade umas com as outras, né? Umas com as outras pessoas, entendendo que muitas vezes no composto social eu preciso abrir mão do que eu prefiro para que nós, como equipe, possamos encontrar o melhor do grupo social. Essa é a vida em sociedade. Né? Também não pode achar que a gente vai agora entrar numa organização e falar cada um faz como quer, porque não é assim que funciona. Existe o valor dessa construção relacional que talvez eu precise viver um pouquinho do incômodo, e você também, para que a gente extraia o melhor da relação Ale e Isa. Porque a Isa tem uma preferência individual, o Ale tem outra, mas nós dois somos um outro composto. E é isso que as pessoas precisam também enxergar, e as organizações enxergarem, que nem sempre a minha decisão individual é a melhor para aquele grupo. Parecido com o que acontece em qualquer relação que a gente tenha de interesse verdadeiro, seja como casal, seja como pai, como mãe, como filho, como filha. Todo mundo vai abrir mão um pouquinho para que ganhe o composto. É a famosa negociação. Sim, é Olha, isso. então, home office, porque algumas empresas, para quem inclusive eu tenho trabalhado, não vão voltar para modelo híbrido e vão manter todos os seus funcionários em home office. Outras vão voltar. Home office ou híbrido, as lideranças precisam ouvir, então, os liderados.
Precisam, precisam. Essa é uma etapa muito importante. Primeiro, é a gente compreender que o momento, né, de maior gravidade durante a pandemia não é um bom exemplo do que a gente enxerga como home office ou como qualquer outro nome que a gente queira dar. Aquele momento era um momento de crise absoluta, em que as pessoas não estavam em home office, a gente estava quase em prisão domiciliar. É Exato. diferente. Você não podia sair de casa, você não tinha outras atividades, você inclusive não tinha suporte para diversas coisas que você tem, você não tinha distrações como você tem hoje, algumas a mais, algumas a menos. Você tinha uma preocupação muito grande com o futuro da sua própria vida, da sua família, da sua empregabilidade. Então, naquele momento, a gente sentava na frente dessa tela e falava: eu vou dar tudo de si, eu não vou largar, eu vou trabalhar, trabalhar. E algumas pessoas até se escondiam aqui. Né? Eu não quero saber se meu filho está chorando, se o cachorro está latindo, se precisa comprar gás. Por Não é isso que a gente comigo. viveu também uma experiência de home office e de mulher office. Né? Foram duas coisas diferentes. O home office para os homens foi diferente do home office para as mulheres. Depois a gente pode abordar um pouco mais isso também com profundidade, mas fato é, o home office pandêmico não é o home office da vida real. E as organizações precisam abrir esse diálogo para que as pessoas possam contar o que foi bom e o que não foi, e para a gente renegociar parâmetro. Porque todo mundo fala, gente, mas a gente produziu muito bem durante a pandemia. Nós batemos as metas, mas a qualidade psicológica das pessoas foi para o lixo. Como é que agora essas mesmas pessoas que disseram que ficaram esgotadas durante esse regime dizem que querem continuar com esse regime? Não, a gente precisa renegociar esse regime, porque você trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, e isso não vai poder acontecer mais. É, inclusive, Alexandre Pelais, no seu artigo do UOL, aliás, recomendo aqui que todos possam, além de seguir o Alê nas redes sociais, né, Pelais, Pelais com dois L's, o seu artigo no UOL ele é fantástico e falando, né, sobre o trabalho híbrido, e você fala ali, você cita uma pesquisa que menciona cerca de 80% dos entrevistados que disseram que o trabalho híbrido é mais exaustivo emocionalmente, em comparação com o trabalho remoto e presencial. Vamos se aprofundar um pouquinho nesse dado, ou seja, por que que o Vamos. home office e o trabalho híbrido, dependendo, né, da elaboração dele, ele pode ser mais exaustivo? Por falta de limites? Na verdade, é a falta de limite e é também a falta de costume, né? Essa falta da disciplina de a gente ter desenvolvido uma metodologia que funcione para esse modelo. No modelo presencial, você tem claramente um momento de começo e de fim da sua jornada. Inclusive, historicamente, houve Físico, períodos. né? Não, e houve períodos divertidos da história em que as empresas queriam reduzir a quantidade de trabalho das pessoas, elas desligavam a energia elétrica dos É. escritórios, né? E aí as pessoas iam embora, porque elas tinham que ir embora. No presencial, você não tem clareza desse começo e fim, porque na verdade você tem os teus recursos dentro da casa, No mas home você office. consegue ter a previsibilidade. Oi? No home office. No home office, isso. Tá. No home office, isso, desculpa. No home office você não tem essa previsibilidade de começo ao fim, mas você tem lá a tua estrutura, você consegue ter uma dinâmica que você sabe que vai ter que fazer o jantar, ou você vai fazer um exercício, ou você vai fazer aula, você consegue delimitar. Na hora que eu começo a trabalhar com o híbrido, eu preciso gerenciar um certo malabarismo que não depende só de mim, e que eu não tenho controle sobre o que as outras pessoas vão fazer. Então, o híbrido, do jeito que ele está sendo desenhado também, faz com que muitas vezes eu vá para o trabalho presencial, mas a minha equipe não vá. E aí, qual foi o benefício de eu ir para o presencial se a minha equipe não foi? Porque aí eu vou para o presencial para fazer uma reunião via internet. Então, eu perco o benefício que existia e eu começo a me questionar: será que valeu a pena eu vir para o escritório? Então, psicologicamente, começa a virar um exercício de autoanálise.
Será que eu devia estar em casa? Puxa, eu estou em casa, toda a minha equipe está no escritório. Agora eu estou no escritório, a minha equipe não veio para o escritório. Meu Deus do céu, que inferno, eu nunca estou no lugar certo, na hora certa. E isso tudo demanda que a gente tenha processos, que a gente tenha combinados, porque, de novo, estamos num grupo social cujo valor é a soma do que a gente faz. Não é a soma individual do trabalho de cada um, é a potência que a gente tem juntos, né? Então, o nosso resultado não é só o trabalho do Ale mais o da Isa, é o trabalho do Ale mais o da Isa, mais o trabalho do Ale e Isa, que é uma coisa diferente. Então, isso é complicado para a gente hoje e começa a causar esse senso de esgotamento. Por exemplo, porque existe uma complexidade de negociação dentro desse espaço. Né? Muitas empresas entregaram escritórios físicos durante a pandemia e hoje não conseguem receber todas as pessoas, mesmo que elas combinassem de ir para o escritório. Então, também existe aqui uma incapacidade nossa de gerenciar como a gente vai trabalhar, inclusive por limites físicos e de processos de materiais e de acesso a ferramentas. Então, as pessoas começam a enxergar uma certa impotência na sua definição de modelo de trabalho. E nas nossas cabeças, a gente tinha a ilusão de que o trabalho híbrido nos traria esse poder de negociar, e a gente está enxergando um pouco mais como imposição. Então, esse começo, ele está sendo dolorido, e o grande risco de verdade é a gente viver esse recorte, falar, ó, vocês home office, vocês presencial, e o híbrido vai ficar no meio desse lugar meio perdido. Então, Ale, para quem está nos ouvindo, temos muitos líderes de recursos humanos que ouvem o nosso podcast. Aliás, aqui a minha admiração pelo trabalho de todos vocês, porque nós sabemos o quanto vocês são pressionados, né? É o recheio do sanduíche, pressionado pela liderança, pressionado pelos liderados, e o RH resolve tudo. E você tem ali uma personagem nas redes sociais maravilhosa, né? Queria que você falasse um pouquinho dela, porque o RH ele é sempre visto como aquele elo da família. Mas nós temos exemplos de famílias que são felizes e famílias que não são felizes. Isso também acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, juntando a sua personagem aqui, conta um pouquinho dela e como então que os líderes de recursos humanos podem, na prática, olhar agora para o trabalho híbrido ou home office com mais coerência pós-pandemia. Muito bem. Não, eu acho muito legal você trazer a Ruth Helena para esse papo, né? Ruth Helena é uma personagem que nasceu durante a pandemia, né? E o nome é Ruth Helena exatamente por causa das suas iniciais, RH. Ruth Helena é um estereótipo do RH, né, da pessoa de RH que é esforçada, que é apaixonada pela causa, pelas pessoas e que enfrenta todas as mazelas corporativas que vêm tanto da chefia, né, da estrutura organizacional, como das pessoas. Então, ao mesmo tempo em que ela tenta lutar com a liderança para ajudar as pessoas a terem mais benefício e mais voz, ela vai lutar para que as pessoas parem de mentir dentro do escritório, de fazer de conta que trabalham, por exemplo. Então, foi uma maneira que eu encontrei de expor alguns problemas que a gente vive no dia a dia das organizações e que acabam caindo sobre o colo do RH. Tem até um episódio em que Ruth Helena tenta prever numa bola de cristal, porque as pessoas vão perguntar tantas coisas para o RH que a gente é impossível, né, de o RH conseguir prever isso. Eu acho que o RH hoje tem um papel estratégico muito relevante nas organizações. Acredito que o RH pode mudar o jogo do mundo do trabalho a partir de 2022, exatamente desse momento, nessa discussão que a gente tem, ao conseguir enxergar algo que não é mensurável, porque muitas vezes a liderança fica muito presa a indicadores mensuráveis e o RH consegue pegar um pouco mais o que é intangível. Existem variáveis organizacionais que elas são observáveis, mas elas não são mensuráveis. Eu consigo, por exemplo, enxergar
como o bom humor de uma pessoa transforma o nível de performance de uma equipe, mas é difícil mensurar quanto foi o bom humor daquela pessoa, mas eu consigo claramente observar. Então, o RH consegue trazer esse olhar um pouco mais atento para a qualidade de relações humanas. E eu sei que tem muita gente que diz, não devia mais chamar RH, porque as pessoas não são recursos. E eu continuo usando a sigla RH, porque o que eu escuto são relações humanas. Né? O Perfeito. RH é a área que cuida, que nutre as relações humanas dentro das organizações. Então, nesse momento, o que o RH pode fazer é conseguir ser essa ponte saudável de conversa e de negociação entre trabalhadores, trabalhadoras e liderança, para que a gente possa ganhar voz e explicar um pouco nossas apreensões e nossos desejos, entendendo que nem tudo será atendido de fato, porque o espaço organizacional, ele é um espaço de conquista, ele não é um espaço de garantias. Tudo que a gente vive como conjunto social só funciona enquanto trouxer resultado para a gente que está envolvido dentro daquele grupo social. Quando não funciona mais, eu preciso renegociar. Mas o RH ele deve ajudar a fomentar esta conversa, especificamente com relação ao trabalho híbrido, sugerindo um ponto de início. Podemos começar dessa maneira e a gente testa, e a gente mensura, e a gente escuta, e a gente volta, e a gente renegocia, entendendo que tudo isso realmente é muito novo. E o nível de complexidade vai ser muito grande, e a essência dessa conversa são relações humanas. Então, vai ter gente que vai ser ponto fora da curva para o bem e para o mal. Não podemos usá-los como exemplos para derrubar a construção. Né? Então, tem organização que, por exemplo, durante a pandemia, implementou softwares de monitoramento de performance, que, na verdade, eram softwares de vigilância. Então, teve gente que, quando sentava na frente da sua tela para trabalhar, a câmera abria automaticamente e era contado quantos toques a pessoa dava no teclado ou mexia no mouse, o que aumentava um nível de pressão gigantesco para essas pessoas. Mas, curiosamente, quando íamos conversar com essas lideranças sobre, gente, isso que vocês estão fazendo é desumano, a história que essa pessoa enxergava, falou, mas eu estou ajudando aquela pessoa a performar melhor. Assim ela vai saber que horas começar, que horas terminar, se ela está sendo produtiva ou não. Então, muitas vezes, as ações, as soluções que são propostas, elas não concretizam a intenção verdadeira do que a pessoa gostaria. Então, esse é um momento de muita empatia e de menos julgamento, de realmente construção de um novo vínculo de confiança entre as pessoas e as organizações. E a área de recursos humanos é a área central para ajudar a fazer isso. Ale, te ouvindo aqui com muita atenção, sabe qual é a imagem que me vem na cabeça? Eu tenho uma bebê de 9 meses, né? E às vezes eu vejo roupas para ela que eu penso, essa pessoa que faz essa roupa, ela não usa essa roupa. Né? Ou seja, então a gente às vezes vê obras que você fala assim, não, mas esse engenheiro, será que ele usa essa escada para saber que ela não é, que não rola? Ou seja, então e é como no seu artigo, né? Aliás, eu mencionei ele, deixa eu só fazer aqui uma correção, gente. O artigo do Alê chama Trabalho Híbrido, Mocinho ou Bandido, né? Está lá na seção de economia do UOL, vale muito a pena. Ali você fala, inclusive, né, sobre o tamanho do calçado, né? Você ofereceu um calçado de presente sem perguntar o tamanho. Então, É isso. a Ruth Helena, como porta-voz de um RH coerente, ela diria, então, para o Departamento de Relações Humanas, ouçam os seus liderados, só que não dá tempo, Ale. Como é que na prática dá para fazer isso? Na verdade, dá tempo, porque o que a gente perde de tempo quando começa a dar muito ruído, sabe que na Gore, que é a empresa que eu mencionei no começo, o processo de tomada de decisão era muito lento, né? E as organizações flexíveis, organizações mais humanizadas, elas têm um processo de tomada de decisão. Como o poder é menos concentrado, é muito um poder onde a gente compreende a liderança como influência e não como crachá.
né? Então, é como a gente consegue influenciar as pessoas e escutar e construir, e conduzir uma tomada de decisão com mais leveza. Portanto, o processo acaba sendo mais lento até a tomada de decisão. No entanto, a partir do momento em que uma decisão é tomada, ela é implementada com muita rapidez, porque aí eu não tenho mais atrito. No mundo tradicional organizacional, você vai ter uma liderança com muito poder que ela fala, é isso, cala a boca e põe. Aí ele ou ela, na cabeça dele, ingênuo dela, tá achando que as pessoas estão fazendo, não estão, amor, eles estão ali no café reclamando de você. Vai entrar bem devagarinho o processo, e aí você não consegue entender esse ruído. Portanto, dá tempo. Na verdade, a gente troca, né? Ao invés de a gente gastar a energia após a tomada de decisão para implementá-la, a gente gasta energia antes da tomada de decisão para ter uma tomada de decisão que seja mais coerente com a verdade da sua organização, daquela equipe, naquele momento. Toda organização é um organismo vivo e será raríssimo a gente conseguir copiar uma definição de relacionamento de um lugar e levar para o outro. Raríssimo. Assim como cada família é muito única em suas especificidades e negociações. A gente pode até conhecer quais são os assuntos discutidos naquele lugar, mas o quanto foi negociado é único para cada organização. Não adianta a gente fazer benchmarking achando que vai copiar e colar uma política de uma empresa e outra, porque não vai dar certo. Inclusive, senhor Alexandre Pelais, se uma organização é um organismo vivo, tudo que é vivo acontece o quê? Sofre mutações diárias. Então, aos resistentes, né, que não veem saída ou estão resistindo a mudanças, a conversas, a diálogo, nessa era de segurança psicológica, nós sabemos que a solução é a comunicação. Lembre-se dessa fala, então, do Alê, né? É vivo. Se é vivo, muda. E se muda, nós precisamos estar atentos a essas mudanças para não alimentar um modelo que está adoecendo e não produzindo de forma saudável, de forma sustentável. Olha, esse papo eu nem preciso dizer que está riquíssimo. Eu ficaria muito mais tempo conversando contigo. Isso eu não estou falando da boca para fora. Mas, para a gente concluir, então, tem como você levantar para nós prós e contras do trabalho híbrido? Para as empresas, para líderes e liderados. Tá. Eu sou um grande fã do trabalho híbrido em seu conceito de abarcar a possibilidade de cruzar home office ou trabalho remoto com o trabalho presencial. Eu acredito que todos nós temos momentos em que poderemos nos beneficiar destes dois estilos de gestão. Claro, vai haver determinadas atividades ou profissões que não poderão se beneficiar disso, né? Um exemplo que eu dou é, eu posso fazer, por exemplo, a recepção de um consultório médico com uma tela e uma pessoa remota que pega as coisas pelo scanner do computador, eu consigo, mas a aplicação da injeção, ela ainda é presencial, ou seja, não é em todo lugar que isso vai funcionar, não é para toda a área de serviço e tudo bem, né? A gente vai negociando e vai flexibilizando de acordo com as nossas atividades. Mas para grande parte das áreas de negócios, de serviços, de desenvolvimento criativo, a gente vai ter muitos momentos do que é chamado do trabalho assíncrono, que é aquele trabalho que não precisa ser realizado com outra pessoa no mesmo momento. Durante a pandemia, a gente nem sabia direito o que era essa palavra, síncrono e assíncrono. Né? Muitos de nós aprendemos com os filhos, porque os filhos foram ter aula online, e aí tinha um pedaço da aula que era síncrono e outro que era assíncrono. O que é síncrono? Uma aula síncrona, por exemplo, é aquela em que o professor ou a professora está aqui e ele fala e os alunos têm que estar ali, as alunas têm que estar naquela hora. É esse ao vivo. Então, síncrono é algo que demanda a nossa presença em um lugar físico ou de tempo naquele instante. Mesmo que eu esteja remoto, a gente está fazendo aqui uma atividade síncrona, eu e Isa. As pessoas poderão ouvir o podcast depois em uma atividade assíncrona, em qualquer momento. No nosso trabalho,
a gente tem vários momentos de trabalho assíncrono. Eu vou escrever um artigo, ele é um trabalho assíncrono. Eu fico sozinho, eu escrevo, eu penso, eu crio, ótimo. Mas na hora que eu debato este artigo, eu preciso estar num momento síncrono com você para a gente conversar aqui. Existem pessoas que acreditam que a gente deveria fazer tudo o que é assíncrono sozinho em home office, por exemplo. Cria tudo sozinho. Eu sou contra e já vou explicar por quê. E tudo que é síncrono, eu deveria viver no escritório. Então, toda reunião, todo brainstorming, toda discussão deveria ser presencial. Não caiam nessa armadilha. Existe muito valor em a gente cruzar isto. Por exemplo, se a gente puxar na nossa memória, houve diversos episódios na minha vida, e deve ter havido na sua e das pessoas que estão nos ouvindo, em que você tinha uma atividade assíncrona, sua, individual, criativa, que você estava fazendo a coisa e de repente você verbalizou e falou: meu Deus do céu, travei, acabei de escrever sobre a pessoa do índice de felicidade no Sudão e travei. E aí uma pessoa ali, 4 baias para frente no escritório, falou: menino, eu acabei de ler um artigo, peraí que eu vou te mandar. E aí ela mandava e fez, bum, destravou. Ou seja, existe um pedaço da beleza do relacionamento produtivo humano que se dá com a presença, que se dá com a troca. Se eu tentar compartimentalizar todo o trabalho individual versus o grupal, eu vou perder isso. Portanto, eu gosto muito do trabalho híbrido, tanto para o síncrono, para o assíncrono. Assim como haverá reuniões em que eu não poderei estar presencialmente com a minha equipe, mas que eu posso entrar, por exemplo, remotamente. Uma coisa que eu tenho uma opinião muito particular e que outras iniciativas de discussão sobre trabalho remoto têm diferente, eu não acho que a gente vá conseguir manter o mesmo nível de qualidade para discussões presenciais, incluindo quem está remoto. Por quê? Imagine uma situação que talvez haja uma reunião presencial com 19 pessoas presencialmente e uma ou duas não puderam comparecer e estão remotos. Me parece injusto e contraprodutivo que a gente faça essa reunião totalmente online e que a gente tente captar todas as discussões que acontecem entre duas pessoas no cantinho da mesa. É impossível. Faz parte da dinâmica humana. Nós vamos perder alguma coisa nesse momento, então a gente escolhe, a gente negocia os momentos. Mas o fato é que o trabalho híbrido ele é um convite de amadurecimento para o relacionamento de trabalho. Para a gente enxergar e ser muito verdadeiro e verdadeira, e talvez dizer, depois de 3 dias trabalhando sozinho e empacado, você precisa reconhecer que talvez eu sei, é chato, precisa pegar um ônibus e metrô para ir para o escritório, mas talvez às vezes você produza melhor lá. E talvez abra um espaço para você discutir menos horas presenciais, por exemplo, mas não exclua da equação nem o trabalho presencial e nem o trabalho remoto. A beleza do híbrido para mim é isso, é a flexibilidade e maturidade que nós teremos para encontrar a melhor maneira de performar com maturidade, com negociação e sempre com empatia, porque um grande risco que a gente vive se a gente decidir que todo mundo vai trabalhar em home office na hora que quiser, com as câmeras fechadas, é a gente não identificar como as outras pessoas estão. Eu sei que o que eu vou dizer agora tem gente que fala, pronto, vai começar a sessão Abraça a Árvore. Mas eu pergunto que se a gente se fechar em casa com as câmeras apagadas e apenas produzindo conteúdo, onde é que fica o amor? Onde é que fica eu passar do lado da sua mesa e ver que hoje você não está num dia bom e te convidar para um copo d'água, para um café, para um acolhimento? Todos nós vivemos episódios como esses ao longo da nossa jornada. E agora eu tenho a escolha de só colocar o dedo aqui e fazer de conta que está tudo bem. Isso nunca foi saudável e não vai ser agora que vai virar saudável. Portanto, não se esconda no home office. Usa o trabalho híbrido de verdade como uma potencialização da sua entrega,
da sua autorrealização, da necessidade que cada um e cada uma de nós tem de dentro para fora mostrar quem é no mundo, se tornar real para o mundo de verdade. Adorei, Ale. A gente costuma olhar o trabalho como apenas um resultado para aquele CNPJ e tudo mais, mas não, é o veículo, é a ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal. Então, híbrido ou home office, só presencial, não importa o lugar que você vá trabalhar, você está se dedicando, colocando os seus talentos, o seu dom a serviço do mundo, a serviço de algo, para ter um resultado, mas esse processo ele é muito importante, como a Ale falou, para a sua maturidade, para o seu desenvolvimento. Ale, que conversa bacana. Completamos aqui 40 minutos, então eu preciso honrar aqui o nosso contrato de tempo. Foi uma conversa muito bacana. Deixei aqui já o seu @Pelais, como as pessoas também estão nos acompanhando pelo YouTube, né, no @Pelais, e no Spotify, quem está só nos ouvindo, depois dá uma olhadinha lá no YouTube também. Além do @Pelais, tem algum outro canal que você quer compartilhar? Não, acho que eu concentro hoje bastante realmente no Instagram, toda a minha interação. Respondo os comentários, respondo os DMs. Acho que é uma maneira prática de a gente se aproximar e de conseguir expandir nossa consciência do papel do trabalho na nossa vida. Perfeito. Ale, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Microfone sempre aberto aqui para você. Valeu, querida. Super obrigado a você. Parabéns pelo teu trabalho, por trazer esses temas e essas discussões para que a gente possa refletir, crescer como ser humano e aumentar nosso impacto nesse mundo que está precisando muito da nossa consciência. Exatamente. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada a você que está nos acompanhando até aqui pelo seu tempo e confiança também. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.